tudo bem com vocês? Hoje são 19 de maio de 2020 e nós teremos aula de português, certo? Abram o livro de português na página 32 e acompanhem comigo a leitura do texto O Papagaio do Navio, tá? Primeiramente, a tia vai dar um tempo, vocês vão pausar o vídeo, tá? Um tempinho para que vocês possam ler em voz baixa, tá? E depois retornaremos lendo em voz alta, tá bom? Vamos lá? Certo. Agora que vocês já leram o texto, o papagaio do navio, silenciosamente, vamos observar a imagem, tá? A ilustração que tem aí na página 32, certo? Bora lá? Nós temos aí ao centro um papagaio. Ao lado nós temos um mágico, um homem que aparenta ser um mágico, né? E ao redor temos a plateia, né? Com algumas pessoas, certo? De acordo com o que vocês leram, né? De acordo com o título e a ilustração, o que será que vai acontecer com o papagaio? O papagaio do navio. O que será que vai acontecer com ele? O que será que o mágico vai fazer? Eita! Vamos ler o texto para ver se conseguimos descobrir? Vamos lá? O título é o seguinte, vocês vão acompanhar comigo em voz alta, certo? Vamos lá. O papagaio do navio. Vamos começar. Leia a piada a seguir e veja o que acha dela. Divirta-se lendo primeiro em silêncio e depois em voz alta. Como já deu tempo para vocês lerem em silêncio, agora vamos ler em voz alta, certo? Vamos lá. O papagaio do navio. Certo dia, um mágico foi apresentar-se no navio. O capitão ficou tão impressionado com os truques apresentados que imediatamente o contratou para ficar por lá mesmo, fazendo shows todas as noites. Só que o papagaio, a menina dos olhos do capitão, de tanto observar o mágico treinando, acabou decifrando todos os truques. E, durante as apresentações, passou a gritar com estardalhaço todos os segredos para a plateia. O coelho tá ali, debaixo da mesa. A carta tá na outra manga da casaca. O lenço tá bem ali, enfiadinho no bolso do colete. A cada intervenção do papagaio, a plateia aplaudia a avezinha indiscreta, enquanto o mágico, mais e mais desacreditado, se contorcia de raiva e sentia crescer a vontade de torcer o pescoço do bicho e colocá-lo na panela. Só se continha porque, se fizesse isso, estava desempregado na certa. Tentou contornar a situação, reformulou o show, apresentou novas mágicas, escolheu as mais refinadas, mas que nada. Depois de algumas apresentações, lá vinha de novo o papagaio encherido, que linguentava em alto e bom som todos os segredos para a plateia. Para desespero do mágico, a coisa continuou da mesma maneira, até que num dia de forte tempestade, o navio afundou. Não sobreviveu ninguém, com exceção o mágico e do danado do papagaio. Por 3 dias e 3 noites, os dois permaneceram em total silêncio, juntos no mesmo pedaço de madeira que sobrara do navio naufragado. No 4º dia, porém, o bicho finalmente abriu o bico. Tá bom, desisto, mas me diga de uma vez, seu pilantra, onde é que você escondeu o maldito navio? Certo. Abaixo nós temos a autoria, né, de domínio público e mais abaixo nós temos o vocabulário, tá? Nós temos o significado da palavra encherido, estardalhaço e intervenção, tá? Caso vocês não conheçam o significado, vocês podem consultar aí no dicionário, tá? Mas voltando para o texto, o papagaio do navio, o que a história conta? Conta a história de quê? De um mágico que ganhou um emprego, ele tinha que fazer algumas mágicas em um determinado navio, né? Tinha que fazer um show de mágicas. Só que lá tinha um papagaio, né? E o papagaio começou a revelar os segredos das mágicas, né? E o mágico ficou se sentindo como?
Ele ficou com bastante raiva. A vontade dele era de fazer o que com o papagaio? Isso, era de torcer o pescoço, matar o papagaio, né? Em um determinado dia, o que aconteceu? Ele resolveu fazer uma das suas mais refinadas mágicas, né? Uma das refinadas mágicas. Mas adiantou de alguma coisa? Não adiantou. O papagaio continuava revelando os segredos, né? Certo. Aí lá no final do texto diz que em determinado dia aconteceu uma tempestade muito forte. O navio afundou e todos morreram. Só sobreviveu o mágico e o papagaio, né? Então eles ficaram por alguns dias em silêncio até que o papagaio resolveu abrir o bico. E qual foi a pergunta que ele fez para o mágico? Isso, ele perguntou aonde que estava o navio. Ele pensava o quê? Que o sumiço do navio era uma mágica, mais um dos truques do mágico que ele não sabia o segredo, ou seja, ele não sabia revelar, né? Muito bem. Agora na página 32 nós temos uma atividade, tá? Nós iremos ler juntos, tá? Vocês irão responder e me enviar a foto dela feita, ok? Vamos lá? Página 33. Certo, página 33, estudo do texto, tá? Primeira questão. De modo geral, toda piada começa situando o leitor na história, né? Na piada lida, a frase que contextualiza a narrativa é: certo dia, um mágico apresenta-se no navio. Letra A, identifica as palavras fundamentais nessa frase para situar o leitor na história e escreva-as. Ou seja, ele quer o quê? O personagem principal e o local onde a história se passa, para que o leitor possa se identificar, ou seja, ele possa entender a história, certo? A piada. Bora lá? Então, certo dia, um mágico foi apresentar-se no navio. Ele, bem no comecinho, na introdução, ele deu a base para que o leitor possa se encontrar, se identificar, né? Então, ele deu o personagem principal, que é quem? O mágico, né? E deu o local onde a história iria se passar, que era onde? O navio. Então, na letra A, identifica as palavras fundamentais nessa frase para situar o leitor na história. Você vai colocar o mágico e o navio, certo? Letra B. Que informações essas palavras fornecem? Você retirou a palavra mágico na letra A e navio, certo? Então, o mágico é o personagem principal, certo? Então, essa é a informação que nós podemos retirar. O mágico é o personagem principal e navio é o local onde a história se passa. Muito bem. Segunda questão. Releia o terceiro parágrafo. Letra A. Qual é a expressão que o inicia? Primeiramente, para responder, nós temos que voltar lá no terceiro parágrafo, tá? Vocês vão voltar e identificar. Então, você vai colocar a expressão que inicia o parágrafo, tá? Quais são as palavras ali, a expressão que dá o início ali para o parágrafo, certo? B. O emprego dessa expressão marca um novo momento da narrativa, né, da história, o aparecimento de uma situação problemática. Que problema é esse? Então, no primeiro e segundo parágrafo, estava se passando uma determinada situação. No terceiro, com ali a expressão que inicia o terceiro parágrafo, dá a entender que ali vai iniciar um novo problema, né? Que problema é esse? Para isso vocês vão ter que ler. Que problema que acontece lá? O papagaio começa o quê? A decifrar o quê? Os truques do mágico, certo? Terceiro. No quarto, quinto e sexto parágrafos, o narrador surpreende sua narrativa e introduz diálogos para que o personagem fale diretamente com o leitor ou ouvinte, né? Aí a pergunta: que sinal gráfico indica as falas? E quem está falando? Lá ele deu os parágrafos aí, ó, quarto, quinto e sexto, entra a fala de quem? Você vai colocar a fala de quem e vai colocar como é o nome daquele tracinho que indica a fala.
Como que é o nome daquele sinal gráfico? Você vai colocar o nome dele e colocar quem está falando, tá? De quem é aquela fala lá, certo? Muito bem. Quarta, esses diálogos contribuem para a construção de vários sentidos do texto. Das afirmações a seguir, identifique o sentido que não é verdadeiro, tá? As falas do papagaio contribuem para tornar o texto mais vivo? Sim ou não? Reforçar a abelhudice do papagaio? Ou intensificar o humor da narrativa? A última, mostrar como o papagaio se expressa mal. Qual dessas alternativas aí, esse diálogo que o autor colocou, contribui para que nós possamos entender? Quinta questão. Lembrando que na quarta lá, a resposta que estiver correta, que você achar que é correta, você marca um X, tá bom? Quinta, releia as falas do papagaio e responda. Quais poderiam ser as mágicas apresentadas no show? Você vai identificar lá na fala dele. Nas falas dele, ele indica os truques, né? Ele revela os truques. Então, você vai dizer em cada uma delas que mágica que está sendo apresentada, tá? Sexta, que tentativas o mágico empregou para solucionar o problema? O seu problema. Ele viu que o papagaio estava revelando todos os truques, então ele resolveu o quê? Isso, ele resolveu reformular o show, né? Ele resolveu escolher as mais refinadas, as mágicas mais refinadas. Sétima questão. Faz parte da estrutura do gênero piada terminar a história com um final surpreendente, tá? Letra A. Qual foi a surpresa ao final de O Papagaio do Navio? Qual foi a surpresa? Ele estava adivinhando todos os truques, né? Mas aí no final, a surpresa foi qual? Ele pensava, né, que o sumiço do navio era o quê? Um truque, né? Muito bem. Ele achava que o naufrágio ali seria um truque. B. Por que isso é surpreendente? Por que isso é surpreendente? Por que no final lá teve um final surpreendente? Foi justamente o pensamento do papagaio. Porque esse pensamento do papagaio contraria totalmente o pensamento de quem está lendo, né? Ou de quem está ouvindo, né? Porque o navio, ele de fato desapareceu no naufrágio, né? Então aí vem o riso, né? Justamente o fato de o papagaio pensar que foi mais um truque. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar lá no PV da tia, tá? Então, um abraço e até a próxima. Tchau!